Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre potência mecânica média. E fique comigo até o final do vídeo porque eu vou passar por toda a teoria detalhe por detalhe, passo a passo, e depois vamos partir para aquelas questões que eu chamo de clássicas, famosas, obrigatórias, fundamentais para a compreensão total desta matéria. Lembrando, se você não se inscreveu aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentários e não esqueça de compartilhar também com as pessoas que você conhece, seus amigos, seus colegas que estão estudando também, para que mais pessoas possam se beneficiar com essas dicas preciosas. Vamos para a teoria então? Vamos lá. Bom pessoal, vamos para a teoria então. Potência mecânica média. E um detalhezinho até antes de falar sobre a formulinha, a definição de potência mecânica média, gostaria de lembrar que potência aparece em outras matérias também. Então, por exemplo, aparece em elétrica. Qual a definição de potência elétrica? Energia elétrica pelo tempo. É energia pelo tempo. Tá, aparece também na parte de calorimetria, já comentei aqui no meu canal mesmo, tem aulas falando sobre potência térmica. Potência térmica de calorimetria, a definição é calor pelo tempo. Então, veja, em elétrica, energia pelo tempo. Tá? Na parte de calorimetria, calor pelo tempo. E hoje, potência mecânica é o trabalho de uma força dividido pelo tempo. Então, vamos falar um pouquinho sobre unidades, né? Unidades no sistema internacional, não que exatamente toda a questão seja no sistema internacional, mas no sistema internacional o trabalho é dado em joules, que já vimos nas duas últimas aulas aqui no meu canal. O ΔT é dado em segundos, para que a potência no sistema internacional seja dada em watts. Professor Fuchella, você deve estar pensando, eu sou obrigado a saber que watts é joule por segundo? É bom saber sim. E olha que interessante, né? Se a gente for pensar nessa formulinha, então, potência média é o trabalho de uma força pelo ΔT, tá? Então, a princípio, o que nós deveríamos fazer nesta aula? Calcular o trabalho de uma força, tá? Que é o que a gente já fez nas duas últimas aulas. Trabalho de uma força e teorema da energia cinética. E simplesmente dividir pelo tempo, a gente teria a potência. E isso torna, a princípio, essa aula uma aula razoavelmente simples, tá? Basta fazer a mesma coisa que já fizemos nas duas últimas aulas e simplesmente dividir pelo tempo. Vamos para as questões então? Vamos treinar essas questões. E fique comigo até o final dessa aula agora, porque nós vamos partir para aquelas questões que eu chamo de clássicas, obrigatórias, famosas, fundamentais para a compreensão total dessa matéria. Vamos lá então? Então vamos lá, pessoal. Primeira questão com o intuito de mover uma caixa de 20 quilogramas. Eu não vou anotar porque não vai precisar dessa informação, que está inicialmente reposto também, não vamos precisar dessa informação. Um homem aplica sobre ela uma força. Isso vai nos interessar, você vai ver. Uma força de 50 newtons, que mais? Numa direção de 60 graus, tá aqui no desenho, né? Lá, o ângulo θ vale 60 graus e o cosseno de θ, que é o cosseno de 60 graus, vale meio, que é igual ao seno de 30. Professor, e eu preciso saber o cosseno de 60 graus? É bom saber sim, né? Tem aquela tabelinha, sempre comento isso aí em todas as aulas. Aquela tabelinha tem até uma musiquinha, tem 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tá aqui, provavelmente você deve saber essa musiquinha, então é bom saber sim o cosseno de 60 graus com um deslocamento horizontal, sabendo que a caixa percorre 10 metros, que é o deslocamento, a distância percorrida, que eu vou chamar de Dzinho, tá lá, 10 metros, em 5 segundos, que é o ΔT, tá? 5 segundinhos. Calcule a potência média, que é o tema da aula de hoje, né? A potência média associada a esta força. Então, vamos lá, o que nós precisamos fazer para calcular a potência? Nós precisamos calcular o trabalho, né? Porque a definição de potência mecânica média, é o trabalho da força dividido pelo tempo. O tempo a gente já tem, só precisamos calcular o trabalho da força F. Tá, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a formulinha, a definição do trabalho de uma força. Tá? Lembrando que nós deixamos aqui no canal as duas últimas aulas exatamente sobre trabalho. Essa é a penúltima aula, eu falo sobre isso aí, a definição de trabalho. Se você não assistiu essas aulas ainda, não deixe de assistir. Vai ajudar muito a compreender essa aula de hoje. Tá aqui, ó. Trabalho de uma força F de cosseno θ. Então tá lá, força F vale 50, tá? O deslocamento vale 10 e o cosseno de θ vale meio. Fazendo esta continha, isso vai dar 50 vezes 10 dá 500. 500 vezes meio, metade de 500 vai dar 250 joules. Aí agora, finalmente, para a gente calcular a potência média, tá? Vou aplicar a definição de potência média, tá? Que é exatamente o trabalho de uma força
dividido pelo ΔT. E um detalhezinho que eu acho interessante comentar com vocês é que na parte de elétrica, potência e energia pelo tempo, geralmente a gente chama potência de P. Na parte de calorimetria, potência térmica, aqui no meu canal mesmo tem aula sobre potência térmica, eu chamo de potência de P. Professor Thierry, por que potência elétrica você chama de P, potência térmica você chama de P, e hoje potência mecânica você chama de POT? Então, porque na parte de mecânica tem questões que nós usamos a força-peso, tá? E daí pode confundir, tá? Falou, mas ele tá falando da potência ou tá falando da força-peso? Então a gente costuma chamar de POT, tá certo? Não é proibido usar P, lógico, tá, mas é mais usual a gente usar essa expressão pote para potência. Vamos lá então? Tá, finalmente potência média. Tá, é o trabalho da força F que nós já calculamos que é 250 joules, dividido pelo ΔT que é 5. Esta continha vai dar bonito 50 watts. Tá certo? Vamos em frente então? Vamos para a próxima questão. Vamos lá então, pessoal. Próxima questão, um automóvel de massa. Vamos anotar aqui já, aqui, ó. Massa 1.000 kg, uma tonelada, não é isso? Acelera uniformemente do repouso, V1 igual a zero, até uma velocidade V2 de 30 metros por segundo, que é 108 km por hora, em 3 segundos, que é o ΔT. Tá? Que é uma baita aceleração. Né? Passar de 100 por hora em 3 segundos não é para qualquer carro, não. Em um plano horizontal, desprezando a resistência do ar, calcule a potência média útil desenvolvida pelo motor do carro em... Então, eu vou colocar aqui, ele está pedindo para a gente calcular a potência média, é isso? Pote M em CV, cavalo vapor. Professor Tiago, eu nem sei o que é um cavalo vapor, mas ele fornece lá embaixo, né? Tá, note a dote lá. Um CV, um cavalo vapor, é 750 watts. Tá? Então, calcule a potência durante esse intervalo de tempo. Porque potência de automóvel é dada geralmente em cavalos, né? Você vê propaganda lá 100 cavalos, 200 cavalos, né? Então, não é dada em watts. Ninguém faz propaganda, compra um carro que tem lá, sei lá, 100 mil watts, aí 200 mil watts. Geralmente você não vai falar isso na propaganda. Aliás, tem até uma propaganda antiga, né, que não é, nem é da época de vocês, que o rapaz lá abre o carro dá problema, né, ele fica bravo com o carro, puxa vida, preciso trocar esse carro, e ele abre o motor do carro e o carro não tinha cavalos, né, tinham pôneis malditos. Essa propaganda ficou na história, né? Até hoje muita gente que nem viu, já ouviu falar nessa propaganda, pôneis malditos. Deve ter no YouTube para você assistir isso aí com certeza, né? Marcou a época isso aí. Mas vamos lá. Então, vamos calcular a potência média. O que a gente pode fazer? Bom, potência média, né? O trabalho da força F pelo ΔT. Tá, então a primeira providência, como eu falei na teoria, é calcular o trabalho. Tá? Depois a gente divide pelo tempo, tá certo? Que foi dado. Então a questão não é difícil, não. Tá, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o teorema da energia cinética, que é o tema da última aula aqui do meu canal. Se você não assistiu ainda, assista. Essa aula é fundamental para a compreensão desta aula mesmo que a gente está fazendo agora. Teorema da energia cinética. O que diz o teorema da energia cinética? Diz que o trabalho da força resultante, que é o trabalho da força do motor do automóvel, não é isso? É a variação da energia cinética. Então, a energia cinética final, que é mv final ao V2 ao quadrado sobre 2, menos a energia cinética inicial mv1 ao quadrado sobre 2. Tá? Lembrando que o V1 é igual a zero. Tá? Então, vamos colocar assim, ó, o trabalho da força F é a massa do carro, que é 1.000, multiplicado pela velocidade final, que é 30 ao quadrado sobre 2. Aí, como o V1 é zero, já vou tirar ali, não vou nem escrever. Tá, já vamos tirar aqui, ó. Deixa eu colocar uma setinha assim, ó. Tá, foi para fora porque V1 igual a zero. Tá, então vou fazer essa continha. Tá, o que que vai dar isso aí? Vai dar 30 ao quadrado é 900. Tá, 900 vezes 1.000 dá 900 mil. Dividido por 2 dá 450 mil joules de energia, uma baita energia, não é isso? Então vamos lá, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular o trabalho, ou melhor, o trabalho nós já calculamos, nós vamos calcular a potência média desta força, tá? Da força do motor. Tá? Por definição, potência média é o trabalho da força que nós já temos, dividido pelo tempo que nós já temos. Tá? É só não errar na continha, ter um pouquinho de organização, tá lá. Potência média, o trabalho é 450 mil joules, dividido pelo tempo que vale 3 segundinhos, tá? Essa continha vai dar bonito 150
1000 watts. 1000 watts. Professor, como é que você sabe que nós temos a potência em watts? Porque foi o que a gente comentou na teoria agora há pouquinho. Tá, se estamos trabalhando no sistema internacional, trabalha em joules e o tempo em segundos, a potência será dada em watts. Mas ele quer a potência em CV, em cavalo-vapor. Tá, o que nós vamos fazer? Como é que a gente transforma watts para CV? Tá, a gente pode usar uma regrinha em 3. Então vamos para o próximo slide. Então vamos guardar isso aí. Ó. Eu já sei que a potência média é 150 mil watts. Tá, então tá lá, vamos fazer uma regrinha em 3. Tá, então escrever assim, ó. Finalmente, tá? Finalmente, a gente vai colocar aí uma regra de 3. Então, sobre que eu não posso simplesmente dividir? Não, pode ser, tá? Pode ser. Tá, se você quiser, pode dividir já direto um pelo outro aí, tá? Mas eu gosto de fazer regra de 3, viu? Tá? Quando não é matéria exatamente propriamente dita assim, eu acho muito bacana o raciocínio da regra de 3, né? Acho que fica claro, visualmente claro o que a gente está fazendo. Então, olha que interessante, ó. Ele não falou que um cavalo vapor é 750 watts? Então, olha o que eu vou escrever. Vou escrever assim, ó. 750 watts, que é o que ele deu aí, tá aqui, né? Ó. Essa é a dica da questão. E isto equivale a 1 CV. Tá, mas qual foi a potência que a gente calculou no slide anterior? Vamos voltar lá? Então, a gente calculou aqui a potência média lá, 150 mil watts. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó. 150 mil watts equivale a quantos cavalos? Vamos chamar de X, né? Vamos chamar de X. Tá, como é que faz a regra de 3? Multiplica em cruz. Tá, 750 multiplica o X, tá? E os 150 mil multiplica 1, tá? Multiplica em cruz assim, né? Então fica 150 mil vezes 1. Isto. Um zerinho vai embora com um zerinho daqui e já sai que o X é 15,00015 mil dividido por 75. Aí esta continha vai dar bonito 200 CV, tá? 200 cavalo vapor, que é uma baita potência. Vamos para a próxima questão, então? Vamos lá. Vamos lá, então, pessoal. Próxima questão, questão do Enem, para reciclar um motor de potência elétrica de 200 watts. Então, vamos notar aqui, ó, potência elétrica, que a gente vai chamar de potência total. Eu vou chamar de pote T, tá? Total 100%, tá lá, 100%. Tá? Potência máxima que ela poderia fornecer, 200 watts. Um estudante construiu um elevador e verificou que ele foi capaz de erguer sem acréscimo de energia cinética. Veja, sem acréscimo de energia cinética, a velocidade é constante. Certo? Então eu vou anotar aqui, ó. Eu estou entendendo que sem acréscimo de energia cinética, a variação da energia cinética é igual a zero. Professor, isso é importante? É importante sim. Tá, vamos anotar daqui a pouco, a gente vai comentar sobre isso aí. Uma massa de 80 quilogramas, então tá aqui, ó, 80 quilogramas, a uma altura de 3 metros, tá? Chama de Hzão 3 metros durante um tempo, vou chamar de ΔT, não é isso? 1 minuto, 1,0 minuto, também conhecido como 60 segundos. Pergunta qual a eficiência. Tá, você pode usar qualquer letrinha, eu vou usar a letrinha oficial, que geralmente a gente, né, usa aí para eficiência, rendimento, que é essa letrinha grega chamada ETA. Parece um N com uma perninha. Tá? Então a chamada EF, a pergunta é quanto vale a eficiência deste motor do sistema para realizar esta tarefa, né? A DOT G da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E vamos lá, tá? O que a gente tem que fazer? A primeira providência é calcular a potência. Professor, mas ele já deu a potência. Não, então, mas veja, ele deu a potência total. Tá, aqui a potência total, que é o 100%. Tá, deixa eu até colocar no cantinho aqui, ó. A total, que é 100%. Mas ninguém garante que nós estamos usando 100%. Pode ser que não esteja usando. Aliás, é mais provável que não esteja usando 100% da potência. É isso. Por exemplo, um automóvel, tá? A pessoa andando com um automóvel na rua, a pessoa não está usando 100% da potência, né? Andando uma via 50 por hora, mesmo 100 por hora, o carro poderia correr mais que isso. Ele não está usando 100%. Então guarde isso aí. Então nós vamos calcular a potência. Tá, mas para calcular a potência, a gente comentou na teoria que nós precisamos primeiro calcular o trabalho. Tá? O trabalho da força que está, no caso aí do elevador, que está levantando esse corpo, né? Então vou colocar assim, ó. Tá, está aqui o corpo. Nós temos a força F levantando o corpo. E nós temos a força peso, entre aspas, atrapalhando o movimento, não é isso?
porque o corpo está subindo, tá? Então, é um movimento de subida, tá certo? Então, vamos lá, o que que nós podemos fazer? Nós vamos usar para calcular o trabalho da força F, nós vamos usar o teorema da energia cinética, que aliás é o tema da última aula aqui no meu canal. Então aqui veja, né, ó, eu vou dizer que o trabalho da força resultante é a variação de energia cinética. Então é o que estava comentando, essa questão aqui, ele está pedindo para a gente usar o teorema da energia cinética. A variação da energia cinética é zero. Professor, mas espera aí, se o teorema da energia cinética diz que o trabalho da força resultante é zero, então o trabalho é zero? Não, 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 não. Presta atenção, ó. O trabalho da força resultante. E olha o desenho que está ali do lado, ó. O trabalho da força resultante, nós temos duas forças. O trabalho da força F e o trabalho da força peso. Tá? Então, o trabalho da força resultante, a gente entende que é o trabalho de todas as forças somados. O trabalho da força F mais o trabalho da força peso vai dar a variação de energia cinética, que é zero, que a gente já comentou. Tá? Então, vamos lá. Próximo passo. Trabalho da força F a gente não sabe ainda, mas o trabalho da força peso é mgh. Professor Ftela, como é que você sabe que o trabalho da força peso é menos mgh? Então foi o que eu falei. A aula anterior a essa é o teorema da energia cinética e a aula anterior, trabalho de uma força. Tá? E nessa aula eu demonstro isso aí. Tá? Então, se você não assistiu, não deixe de assistir duas aulas anteriores, eu demonstro isso. Então, o trabalho da força-peso mais mgh se desce, porque o peso para baixo ele ajuda, né? Fornece energia, trabalha o motor. E trabalho da força-peso menos mgh se o bloco está subindo, que é o caso da questão. Tá? Porque daí o peso está contra, né, o movimento, ele está roubando energia. A gente chama de trabalho resistente, no caso, então, menos mgh. E olha o que eu vou fazer, que interessante, ó. Eu vou passar o mgh para o outro lado positivo, mas eu nem vou fazer esta continha. Professor, mas não precisa fazer a conta? Não, não, então. A gente precisa calcular a potência, tá? A potência desta força, tá? Então não precisa calcular o trabalho. Então guarde isso que a gente vai jogar agora na fórmula da potência. Vamos para o próximo slide então? Então eu já sei que trabalhar a força F é mais mgh. Vamos para o próximo slide, então, continuar a continha. Vamos lá? Então, continuando a questão, tá lá, né? Ó, a gente já tem a potência, isso tudo tá no slide anterior, já anotei aqui também, potência total 100% 200 watts, massa 80 kg, altura 3 metros, delta T 1 minutinho, 60 segundinhos. A pergunta da questão é eficiência, o G da gravidade igual a 10, e sendo que, tá chamando a sua atenção, ó, o que a gente calculou no slide anterior, eu já coloquei aqui, o trabalho da força F era mgh, certo? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar calculando a potência. Professor, mas ele já deu a potência. Não, então, mas ele deu a potência, eu comentei isso na leitura da questão. Ele deu a potência total, máxima, 100%, 200 watts. Mas não necessariamente o elevador está gastando, usando toda esta potência. Provavelmente não, não é isso? Então, vamos lá, a gente vai calcular então a potência, mas olha que interessante. Eu vou usar a fórmula da potência média, tá? Cuja formulinha, gente, né, o tema da aula de hoje aí é o trabalho da força F pelo ΔT. Mas olha que interessante, eu não vou chamar de potência média, eu vou chamar de potência útil. Professor, o que é potência útil? É a potência utilizada, a potência usada. Quanto que ele usou? Será que ele usou os 200 watts? Daí é 100% de eficiência, mas ele provavelmente não usou os 100%. Então vamos lá, potência útil vai ser o trabalho da força F, que a gente já calculou no slide anterior, que é mgh, pelo ΔT. Ah, mas nós temos tudo, é só não errar na continha. Então tá aqui, ó, potência útil, a massa vale 80, o G da gravidade igual a 10, a altura vai ser 3 metros, dividido pelo ΔT, que é um minutinho também conhecido como 60 segundos. Tá, o que que nós vamos fazer? Vamos dividir aqui, ó, 60, vou tirar um zero daqui, um zero do 60 com um zero do 10. Tá, que mais? Ó, 6 de baixo aqui, ó. Divide pelo 3 de cima, fica 2. Ah, 6 por 3 dá 2. E a continha final ficou 80 de cima por 2 de baixo e 80 por 2. Isto vai dar 40. 40 watts, tá certo? Então veja, a potência total é 200 watts, ele só está usando 40 watts. Tá? Daí entra o conceito, então, né, de eficiência, que é o que ele está pedindo aí. Quanto vale a eficiência? Que a gente vai usar essa letrinha grega chamada eta, parece um N com uma perninha maior, pode usar a letrinha que você quiser. Eu vou usar o tradicional. Aqui o que nós vamos fazer? Tá? Você pode dividir um pelo outro, ou então fazer uma regra de 3. Eu sou fã de regra de 3. Quando não é da matéria,
tá? Quando é na matéria propriamente dita, eu adoro regra de três, principalmente quando tem porcentagem. Então veja, ó, vê se você concorda comigo, ó. Se a gente usasse 200 watts, que é a potência total, nós teríamos uma eficiência de 100%. Mas nós só estamos usando 40 watts, que foi o que a gente calculou agora a potência útil, e isto vai dar uma eficiência, eu vou chamar da letrinha grega eta. Tá? Como é que faz regra de 3? Multiplica em cruz. Tá? Então isso aí vai dar 200 eta, que é eficiência, igual a 40 vezes 100. Tá? Cancela dois zerinhos, tá aqui, ó. Um zerinho com mais um zerinho com dois zerinhos do outro lado. Aí a eficiência vai dar 40 vezes 1, que é 40, dividido por 2. Tá? O 2 que está multiplicando passa dividindo, e isto vai dar bonito 20%. Tá? 20% de eficiência. Correto? Vamos para a próxima questão, então? Vamos lá, então, pessoal. Próxima questão, Mackenzie diz aí, ó. As cataratas do Iguaçu são formadas pelas quedas do Rio Iguaçu. 18 quilômetros antes de juntar-se ao Rio Paraná, o Iguaçu vence um desnível do terreno e precipita-se em quedas de até 80 metros de altura. Ah, então vamos anotar aqui, ó. Tá? 80 metros, isso interessa pra gente, tá lá. 80 metros de altura, a vazão média anual. Vazão a gente costuma chamar de Z. Tá? Pode usar a letrinha que você quiser. Tá? Eu vou usar o mais tradicional, Z, vazão média de 1,5 vezes 10 à terceira metros cúbicos por segundo. Tá lá. Considerando G da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que a densidade da água, a densidade a gente costuma chamar de Mi, pode ser de Rho, pode ser D também, né? Tá, vou chamar de Mi, essa letrinha grega, parece o U com uma perninha maior. Isso aí vale, a densidade da água é 1 vezes 10 à terceira quilogramas por metro cúbico. Que mais? Se toda a vazão média anual das cataratas pudesse ser utilizada para a produção de energia elétrica, caindo de uma altura de 80 metros com 100% de eficiência na transformação de energia, qual seria a potência média obtida? Então tá lá, a perguntinha é qual a potência média, que é a nossa matéria de hoje. Vamos para o próximo slide então? Vamos resolver essa questão aí. Bom, pessoal, então tudo que estava anotado no slide anterior, eu já passei para esse slide aqui. Tá aqui, ó, densidade da água, 1 vezes 10 ao cubo, quilogramas por metro cubo, que a gente chamou de Mi no slide anterior. Vazão média anual, tá aqui, ó, vazão média anual Z, 1,5 vezes 10 à terceira metros cúbicos por segundo. G da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, altura 80 metros, qual a potência média? Então vamos lá, tá? O que nós podemos fazer? Bom, vamos aplicar a definição, vamos ser aqui pragmáticos, vamos aplicar a formulinha, tá? Potência média, que é o que está sendo pedido, potência média é o trabalho pelo ΔT. Mas espera aí, tá? Nessa aula mesmo eu comentei, trabalho é o trabalho de uma força, tá? Duas aulas anteriores aqui no meu canal também chamei atenção para esse detalhe. Trabalho é o trabalho de uma força, tá? Não é trabalho da água ou qualquer coisa, trabalho de um bloco, não, trabalho de uma força. Então eu pergunto qual é a força importante nessa questão. Professor Fiera, como é que eu vou saber? Então eu vou te contar. A força importante para o trabalho aqui é a força-peso. Professor Fiera, como é que eu vou saber que é a força-peso? Porque o que faz a geração de energia é a queda d'água. Tá? A força da gravidade, que é a força-peso, faz a água cair, vai girar uma turbina, um gerador, e vai gerar energia elétrica. Então a força importante é a força-peso. Porque se não tiver a força gravitacional, a força-peso, a água não cai, não vai ter energia nenhuma. Então, queremos saber o trabalho da força-peso. Tá? Qual o trabalho da força-peso? Comentei na questão anterior, não foi? Tá? O trabalho da força-peso é mgh. E no caso é mgh positivo porque está descendo. Comentei na questão anterior. Tá? Se está subindo é menos mgh, se está descendo é mais mgh. Professor Fiel, eu sou obrigado a saber isso aí, tem que saber, né? Trabalha força-peso, mais GH, MGH se desce, menos MGH sobe. Tem que saber sim. Tá? E olha que interessante, vamos lá, vamos continuar resolvendo a questão. Massa, não foi dada massa. Daí, geralmente, esse tipo de questão de usina hidrelétrica, geração de energia elétrica, né? Através da queda da água, não se fornece a massa. Tá? Raríssimas vezes fornece a massa. Mas ele fornece a densidade. Professor, que ele daí? Vamos dar uma pensadinha, ó. Então pense comigo, ó. Densidade. Qual a definição? Tá? Qual a definição de densidade? Então, densidade que a gente está chamando de Mi
é a massa pelo volume. Tá, aqui eu vou chamar de vol para não confundir com velocidade, se bem que a gente não está usando a velocidade para nada aqui, né? Mas eu vou chamar de vol. Tá? Então, densidade. A definição, né, de densidade é a massa pelo volume. Ou seja, então vou colocar aqui, ó. Tá? Então, a massa é a densidade vezes o volume. Tá? Então, aonde está escrito massa na formulinha, nós vamos escrever densidade vezes volume. O volume que está dividindo passa multiplicando. Então, tá aqui, ó. Potência média vai ser a massa, que é a densidade, vezes o volume, vezes GH pelo ΔT. Mas note que o volume ele não deu. Tá? Ele não deu o volume, mas ele deu a vazão. Professor, tinha ele daí que eu vou te mostrar. Ó. Qual a definição de vazão? Tá? Que a gente costuma chamar de Z. Vazão é o volume pelo tempo. Tá? Por definição. Então, olha que interessante, ó. Volume pelo tempo, que está aqui na formulinha, isso é exatamente a vazão, tá? Então fica assim, ó. Potência média é a densidade que foi dada, tá? Volume pelo tempo é a vazão. Aqui, ó, tá? Vamos até fazer uma nuvenzinha em volta aqui para entender que é volume pelo tempo é a vazão multiplicado pelo G da gravidade H. Então acabou a questão, tá? Porque a densidade foi dada, a vazão foi dada, o G da gravidade foi dado, a altura foi dada, então já era a questão, só não errar nas continhas. Então tá aqui, ó, potência média, tá? A densidade é 1 vezes 10 a terceira. Tá, não precisa do parênteses, mas eu vou pôr, viu? Tá só para a gente organizar direitinho, visualmente ficar mais agradável, né? Mas tá multiplicando tudo, não precisa do parênteses, não. Tá lá, a vazão é 1,5 vezes 10 a terceira. Novamente, não precisa do parênteses, mas eu vou colocar. Só para visualmente ficar mais agradável. Quem é quem aí? O G da gravidade igual a 10. E a altura, finalmente, vale 80 metros. Então, olha o que eu vou fazer aqui para te ajudar nessa continha para ficar bacana. Tá? A gente poderia colocar em notação científica. A gente pode colocar em notação científica, né? Pode colocar a resposta de várias maneiras. Uma maneira que eu acho bem interessante, quer ver, ó? Olha que bacana, porque muitas vezes na questão já se fala o que eu vou falar agora aqui. Quer ver? Ó, eu vou pegar o 80, eu vou multiplicar por 10 e vou multiplicar por 1,5. Eu vou multiplicar por 1, mas multiplicar por 1 é não fazer nada, né? Então tá tudo que tá de vermelhinho, tá? Os números, esquece as potências de 10. Bem que 10 é uma potência de 10 também, mas vamos lá. Ó, 80 vezes 10 dá 800. 800 vezes 1,5 dá 1.200 vezes 1 é 1.200. Então tá aqui, ó, 1.200. Professor, e o resto? Não, o resto a gente vai fazer agora. Tá, vou fazer agora. Deixa eu até colocar de verdinho para chamar a sua atenção. Está aqui, ó. Tá verdinho. Ó, 10 a terceira, ó. 10 a terceira com 10 a terceira. Como é que a gente faz essa conta? Mantém a base, que é 10, e somos expoentes. Tá? 3 mais 3 vai dar 6. Tá? E esta resposta vai dar em watts. Professor, como é que você sabe que é a resposta dá em watts? Porque nós estamos trabalhando no sistema internacional, tá certo? Sistema internacional, a potência dada em watts. Mas olha que bacaninha que eu vou colocar, ó. Potência, vamos colocar assim, ó, potência média vale 1.200. E olha que bacana, né? Ó, esse 10 a sexta que tá verdinho, você sabe que 10 a sexta é a mesma coisa que milhões. E milhões, o prefixo para milhões a gente chama de mega. Mega é a mesma coisa que milhões. Então é bom você saber, porque tem questão de vestibular que pede isso, dê a potência em megawatts, né? Megawatts ou megawatts. Então tá aqui, ó, tá? Esse 10 a sexta aqui, ó, é exatamente o mega, milhões, né? Então tá aqui, ó, 1.200 megawatts. Bom, pessoal, com isso então nós encerramos esta aula sobre potência mecânica média, mas fique aqui comigo que nós vamos para a próxima aula. Agora nós vamos falar sobre potência instantânea. Lembrando, se você não se inscreveu aqui no meu canal, não deixe de se inscrever. Curta o vídeo, deixe comentários também, deixe sugestões para que possamos fazer um canal cada vez mais com a sua cara. E acione também o sininho para receber as notificações dessas aulas sempre em primeira mão. Sempre falo isso aí, confie sempre em você, ótimos estudos, ótimas provas sempre. E vamos para a próxima aula, potência instantânea. Até já!